Muito bem, pessoal, vamos dar início então à nossa aula de hoje. Hoje vocês vão se apaixonar pelo tema de hoje. Olhe bem o que está na tela: origem. Esse vai ser o tema que o pastor Calixto vai desenvolver para nós, vai nos trazer. Vamos fechar os olhos para orarmos. Pai querido, nós te agradecemos de coração pela bênção deste dia. Te agradecemos, Pai querido, que estamos aqui para ouvirmos, estudar a Tua Palavra. Abra nossa mente para entender o tema de hoje, o assunto sobre a criação. Abençoa o pastor Calixto, que ele tenha a iluminação do Espírito Santo, que ele fale sobre a Tua inspiração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa aula para vocês. Boa noite, mais uma vez, no Atacado, no Varejo Jardim, boa noite. Essa semana é considerada a semana da criação, né, do criacionismo, não é isso? E nós achamos por bem fazer uma introdução, passar uma parte do nosso tempo falando sobre a criação. Porque existem muitas teorias, mas existem na verdade duas teorias que são fortes. Mas o evolucionismo tem às vezes ganhado muito terreno, sabe? Muito tempo, né? Desde Darwin até hoje, essa teoria é muito forte. E nós precisamos ter assim, as nossas convicções. Você é criacionista ou evolucionista? Qual das duas teorias são mais assim lógicas, ou tanto faz? Então vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, já que trata da semana do criacionismo, e depois então nós passaremos para a outra parte que não tem nada a ver com esse assunto, né? Já tem a ver com o livrinho, tá bom? Podemos tocar assim? Sim. Então tá ótimo. Olha só, são teorias bastante antagônicas. O ser humano faz muitas perguntas nesse sentido. De onde eu vim? Qual é a minha origem, a minha raiz? De onde eu vim? Isso não é uma pergunta importante? Para onde eu vou? E aí então, inclusive grandes líderes mundiais, líderes religiosos, têm se manifestado, dizendo sobre a teoria da evolução. E aqui menciona então, que teoria requer mais fé? Para você aceitá-la. Será o evolucionismo? Será o criacionismo? Qual é a teoria que requer mais fé? Eu acho que é o evolucionismo. Então, perguntas assim, o evolucionismo ali, de onde você veio? Qual é a sua origem? Então, o ser humano veio, segundo a teoria evolucionista, olha só, evolucionista. O ser humano veio de uma pequena larva. Pequena larva, uma alga marinha, há milhões de anos atrás. Essa alga marinha então surgiu e foi surgindo, desenvolvendo, e aí se tornou um animal, um macaco, e depois se tornou ser humano. Essa teoria segue mais ou menos essa linha de compreensão. Já a linha criacionista, quando se pergunta qual é a sua origem, então você vai responder pela Bíblia: a nossa origem é Deus, vem de Deus. Qual das duas preenche a grande pergunta da vida? Qual o sentido da existência? Qual o propósito que eu tenho na vida? Por que eu fui criado? Então, nós vamos aqui trabalhar um pouquinho só. Como eu já disse, a vida que surge no mar primitivo. Alguns dizem no mar primitivo. E aí então os órgãos dos seres humanos são semelhantes aos órgãos de animais. Alguns dizem então é porque um veio do outro. Mas então o animal veio do ser humano ou o ser humano veio do animal? Se for nessa teoria, fica bem confuso de responder, Não tem resposta. Então os órgãos dos vegetais também são semelhantes aos dos humanos, dizem alguns que creem nessa teoria. Os seres humanos e os animais são parentes entre si, teoria evolucionista.
o DNA, a molécula presente no núcleo das células dos seres vivos, que carrega toda a informação genética de um organismo. O ser humano é semelhante ao do chimpanzé. Então, é o DNA, ou seja, o DNA do ser humano é semelhante ao do chimpanzé. E aí, a evolução, né, ali está o quadro, evolui os primeiros pluricelulares, né, ou seja, as primeiras células se evoluem. E aí aqui já chega, os animais chegam à Terra, aqui vem chegando à Terra, ó, evoluindo. Então de lá já foi evoluindo e para cá, aí se tornou peixe. Olha, cresceu, se tornou peixe. Então o mais primitivo pré-homem era um parecido com um macaquinho ou um rato, segundo dizem. O pré-homem, mais primitivo, era semelhante, então era parecido com esses animais. Esses teriam surgido de peixes. Esses animais teriam surgido de peixe. De peixes, é uma teoria, essa teoria que segue. Que começaram a esticar suas nadadeiras para poder caminhar no lodo. Então, no lodo, era vindo da água. Aí depois chegou na terra. Conseguiu chegar na terra, e agora já tornando já numa evolução maior, conseguiu chegar na terra. E assim então essa teoria segue, né? Aí algumas fotos que se apresentam em livros renomados, etc. E Darwin foi o primeiro o mentor da teoria. E você sabia que o livro A Origem das Espécies de Charles Darwin foi escrito em 1858, exatamente no ano em que foi escrito o Grande Conflito de Ellen White. Uau. No mesmo ano, os dois livros surgiram, tá? Então essa teoria existe, surgindo então de uma pequena larva, vamos repetindo aqui, foi subindo, foi evoluindo com o passar das eras, dos milhares de anos, e chegando até um animalzinho, um ratinho, que seja, até chegar depois o peixe chegando no animalzinho, e aí do animalzinho chegou ao ser humano. Há milhões e milhões de anos essa evolução ocorreu, segundo a teoria evolucionista, tá bom? Então surgem aí os répteis, depois as aves e assim por diante. A ciência prova que o ser humano não consegue aprender a falar se não tiver quem ensina, se não tiver um convívio com outros seres humanos. A criancinha precisa estar num convívio com outros seres humanos que falam e ela vai aprendendo a falar, não é assim? É verdade. Mas se ela ficar num ambiente que não tem ninguém para ensinar a falar, ela chegando aos 2 anos, ela não aprende a falar mais. Isso a ciência prova. Ela não aprende a falar mais. Então, como os seres humanos primitivos que vieram de animais, segundo a teoria evolucionista, conseguiram falar se não tinha quem ensinasse? E o tempo passou, os 2 anos passaram, e aí do nada ele não vai aprender. Não tem aquela teoria que fala que do nada não sai nada? Vem aqui, se viemos da evolução, quem teria ensinado o ser humano a falar? Precisa ter essa resposta também, a evolução. Essa pergunta, porque os evolucionistas dizem que todos nós, eu digo assim, há uma teoria evolucionista, tá? Todos nós, ou seja, todos os animais e vegetais são irmãos, os seres humanos, nós somos irmãos, tá? Inclui vegetais, animais e seres humanos. Todos são irmãos, um conjunto, um veio do outro. Mas aí a teoria é que não é os animais e os vegetais vieram do ser humano, é o contrário, o ser humano que veio dos dois, tá bom? Então, agora vamos imaginar você um evolucionista. Pergunta para você, quem é você? Você pode dizer, olha, meu pai se chama Joaquim, João, José, ou a minha mãe tal, dá o nome. Meu avô, meus avós, assim, e você vai levando para trás. Você imagina um evolucionista ter que chegar a dizer assim, e o ancestral inicial era uma ameba. É muito sem graça isso, não é não? Nossa, aí a vida perde o sentido. Já pensou? Voltando.
E aí, se aqueles animais e vegetais se evoluíram com o passar das eras, e por que de tanto tempo para cá não evolui mais? Também teria uma resposta no ar. Por que não evolui mais? Desde o tempo que a ciência, né, ela detecta dados, e inclusive a arqueologia também fala de dados da existência de seres humanos, e a ciência fala, a história fala, e a arqueologia prova dados mais assim evidentes a partir do dilúvio. Todos os dados que surgem vão chegando até o dilúvio. Antes do dilúvio não tem praticamente, pouca coisa se fala. Dados históricos, né, arqueológicos, pouca coisa se fala antes do dilúvio. Eu vi uma coisa antes do dilúvio. Sabe o que eu vi? As pegadas em pedra de dinossauros. Eu vi lá na Bolívia, tem a região mais alta da América do Sul, e lá naquela região tem pegadas de dinossauros, de um bicho que corria com patas assim, ia pulando, correndo, subindo. E alguns dizem que é possível que seja correndo de água. O dilúvio passou, pode ter sido. Mas é difícil encontrar dados históricos antes do dilúvio. Deus passou para Moisés dados que aconteceram antes do dilúvio. Então nós temos dados na Bíblia que fala de ocorrências, de coisas que ocorreram antes do dilúvio. Mas aí depois do dilúvio, aí vem dados, nós temos dados históricos, temos a Bíblia, além da Bíblia, que fala, tem o Código de Hammurabi, né? Um rei que viveu por volta do ano 1800 antes de Cristo, possivelmente tenha sido do tempo de Abraão, esse rei, e existe um código, o Código de Hammurabi, se eu não me engano, está no Museu de Londres, do Louvre, em Paris. Então lá está uma pedra grandona, um código, ou seja, tem muitas, como se fossem mandamentos que Hammurabi fez. Então já existia essa escrita, já existe, que é lá do tempo bem, bem antigo, né? E aí, então vamos lá. Na teoria evolucionista, há uma árvore cujo tronco é uma espécie primitiva, da qual todos os ramos surgem dali, deriva todos os ramos, entendeu? Então, essa espécie primitiva, como eu já mencionei aqui, que sendo aquele objetozinho, a larvazinha e tal, que foi desenvolvendo. Então, tudo começou de um objeto assim, ao longo das eras, para até chegar ao ser humano. Essa é a teoria. Então, o nosso passado está vinculado a animais. A uma larva. A uma larva, chegando até uma larva. Essa é a teoria evolucionista, tá bom? Todos os seres vivos compartilham do mesmo genoma inicial, das mesmas células iniciais. Esta é a compreensão aí, tá bom? E aí que foi modificando, né, em espécies diferentes, né, a teoria evolucionista. E aí tem também, junto a essa teoria evolucionista, a teoria do Big Bang. O que é o Big Bang? Teoria do Big Bang é a teoria da grande explosão. Houve uma grande explosão no universo, e aí o universo veio à existência. Essa grande explosão. Dá para acreditar nisso? O mundo surgiu de uma grande explosão? Eu tenho dito o seguinte: para acreditar na grande explosão, que tudo veio dessa grande explosão, para mim, pode ser que para você seja diferente. Você já pensou explodir de tal maneira que o Sol não ficou tão longe da Terra, que aí o ser humano não conseguiria suportar o frio? Que o Sol não ficou tão perto da Terra que o ser humano não conseguiria viver no calor? Então, como é que pode de uma explosão surgir a Terra, e dessa Terra, então, agora ter qualidade de vida para todo ser humano? É possível uma explosão fazer isto? Na minha cabeça eu não consigo colocar isto. Também não. Certo? Na minha cabeça eu não consigo colocar isto.
Mas se quiserem me convencer a isto, eu faria o seguinte: então faz assim, eu me convenço, caso alguém aí, vai até aí procure um ferro velho, bem grande, o maior ferro velho de Curitiba, e taca uma explosão lá dentro, um míssil que seja. Aí, se desta explosão do maior ferro velho que tiver aqui em Curitiba surgir um BMW 0 km ou qualquer um carro 0 km, aí eu digo, uma explosão fez a Terra também. Aí eu acredito. E você não concorda comigo? Concordo. Não, veja só, no raciocínio lógico isso. Sim. Você já pensou de uma explosão, se a Terra tivesse 5 graus numa posição diferente, não tinha vida nessa Terra. Analise comigo, se tivesse 5 graus aí de diferença da Terra, do Sol, 5 graus de diferença, não teria condições de vida. Então tinha que estar no lugar certinho a Terra para poder então girar nessa condição, dar possibilidade do ser humano viver. Que coisa maravilhosa. Então eu penso, como os grandes cientistas do passado, muitos deles, Isaac Newton e outros, diziam que é impossível não existir um ser poderoso. Acho que foi Armstrong, já chegou quando foi à Lua. E aí ele chegou a dizer: é impossível não ver um Criador, um ser todo poderoso por trás de tudo isso que é tão perfeito. É verdade. Tudo perfeito. Você entendeu? Então eu prefiro acreditar nessa teoria. Mas vamos agora para a versão criacionista. Falei da versão evolucionista e a criacionista. A criacionista menciona: Deus é a nossa origem. Amém. No princípio criou Deus o céu e a terra. Isto aqui, meus irmãos, tem uma relevância, porque você pode ler a Bíblia, mas continuar com a sua compreensão evolucionista, e isso não vai dar sentido à Bíblia para você. A Bíblia não tem sentido para um evolucionista. Ou você acha que tem sentido de quê? Se a Bíblia fala Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus o céu e a terra, você diz: não, é a evolução que criou, não foi Deus. Então você morre, mata tudo. Você está entendendo? Ou você é criacionista ou evolucionista. Se for criacionista, a Bíblia vai ter razão de existir. Então esse tema eu acho que nós tínhamos já passado há muito tempo atrás, porque nós precisamos ter uma pressuposição, a não ser que você prove. Cadê? Qual é a prova? Requer mais fé para acreditar que houve evolução do que a criação. Criacionista, você nem precisa de fé, você vê em evidência. Pois é. Você está entendendo? Não sei, posso estar errado. Então vamos lá, olha aqui, o Gênesis capítulo 1 diz aí, né? No princípio, Bereshit, criou, bara, Elohim, Deus. Então isso aqui não vai questionar, a Bíblia não questiona, a Bíblia só informa, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa com essa descrição. Então se eu não acredito nisto, eu terei dificuldade de andar com a palavra de Deus. Como é que eu vou acreditar? Eu estou falando aqui que existiu o dilúvio. O evolucionista diz: não, isso não existiu. Mas cadê que prova? Não creio na Bíblia. Então não creio na Bíblia, fica difícil para andar. Tem que primeiro crer na palavra de Deus. E aí, então agora vem aqui o texto de Gênesis 1:27. Criou Deus o quê? Vamos comigo? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Os criou. Então agora vem esse detalhe. Você depara com a realidade da sua vida, quem sabe cheia de dificuldades, de problemas, de angústias, etc. Aquele que sente que veio de uma ameba, de uma vegetal, vai dizer assim: a vida não tem sentido, não tem que dar satisfação para quê? Para vegetais? Então eu vou tirar a vida, e tira a vida a esses, porque não vê sentido na vida. Mas quando é criacionista, que vê que eu tenho valor, eu sou o meu ancestral inicial se chama Deus, e Ele está no controle de todas as coisas do universo.
consequentemente está no controle da minha vida. Então eu posso confiar nele, eu posso contar com ele, ele é o meu Pai Celeste. Então isso para mim é tudo. Eu tenho valor, e você tem valor. Então isso dá mais sentido quando crê em que Deus é o princípio de tudo. Então na Bíblia continua dizendo o quê? Gênesis começa dizendo ali, o primeiro dia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Até nisso você vê coerência. Imagina se Deus tivesse feito primeiro os vegetais sem luz, se tivesse feito o ser humano e colocasse nas trevas dessa terra, sem nenhuma iluminação, o que seria do ser humano? Mas Deus, primeiramente, no início ele já começou o quê? Dizendo: haja luz e houve luz. No segundo dia, Deus falou o quê? Haja firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Deus disse, e houve ou não houve? Sim. Até hoje, o mar respeita o seu limite. Você já viu enchente no mar? O mar se enchendo demais e tomando conta do espaço? Não, ele vai até o limite dele. Por isso que o povo constrói, né, muitas coisas, praia, prédios e tudo mais, próximo à praia, porque sabe que o mar tem o limite dele. Ele até se eleva de acordo com a lua, a proximidade da lua da terra, depende da lua. Então ele altera, as marés alteram, o volume chega, é maior ou menor. É assim ou não é? Exatamente isso. Por quê? Porque Deus falou haja, e hoje você vê na prática que existe. Existe ou não existe? Sim. Existe. Terceiro dia, Deus criou o quê? Agora sim, já tinha luz. Então Deus fez os vegetais. E aí o quarto dia fez o sol, a lua, as estrelas. Então no quarto dia, e você vê ainda hoje que as estrelas, o sol, tudo tem uma ordem e tudo organizado, né? O movimento da lua, tudo é organizado. E esses dias eu estava pensando, porque nós vivemos hoje num mundo todo estrambelhado, Todo desorganizado e o mundo em perigo. Parece que só falta ali encostar mais um pouquinho e pega fogo em tudo. É guerra daqui, é guerra de lá. Nós temos que até orar constantemente pelos nossos irmãos, né? Nossos irmãos, o nosso povo que está lá no Oriente com tanta guerra, no meio de tanta guerra, né? Então Deus fez tudo perfeito. Mas existem aí no mundo agora tudo guerra. Então eu estava pensando, o que eu estava pensando? Eu estava analisando que acima das pandemias, das guerras, você vê Deus ainda trabalhando direitinho, mandando chuva para poder dar alimento para o ser humano na terra, o sol também, né? Deus controlando todas as coisas, mas Ele está dando ainda um tempinho. Por que Ele não mandou tacar fogo em tudo e salvar logo os filhos dele? Porque Ele sabe que tem gente que ainda está precisando conhecer o Evangelho. É verdade. Ainda Ele retarda. Por quê? Porque Ele não quer que venham ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que as pessoas conheçam a Deus, né? Então Ele está dando essa chance ainda, mais ainda para as pessoas. Aí no quarto dia Deus fez o sol. No quinto dia Ele fez o quê? As aves, né, os seres aquáticos, olha só. E hoje você vê isso, vê ainda as marcas das mãos de Deus nos animais, sim, nas aves. Vê ou não vê as marcas das mãos de Deus? Então essa teoria é criacionista. Então você olhar para as aves, você sabe, ó, Deus um dia criou. Então se você é criacionista, se for evolucionista, você veio de uma evolução de um tempo atrás aí, então é outra história. Então são pensamentos diferentes. No sexto dia, a Bíblia diz que Deus fez o quê? Os animais terrestres e também o ser humano. Mas o ser humano, olha, eu gosto muito disso aqui. Para mim, toda vez que eu falo, eu fico assim, me sinto bem mesmo. Porque Deus colocou no ser humano, Ele nos fez com algo especial.
as mãos dele. Ele fez com as mãos dele. E o que mais? Ele fez com a identidade dele, imagem e semelhança dele. Exato. Então tem em você a imagem de Deus. Soprou o fôlego dele, né? Hã? O fôlego dele. Soprou o fôlego dele. Então nós temos Deus dentro de nós. Deus soprou o seu fôlego para nós. Espera aí, isso faz diferença? Claro que faz. Isso faz diferença? Então, os únicos seres, todos são bonitos, são importantes, o cachorro, o gato, todos os animais foram criaturas de Deus. E agora, o ser humano, Deus colocou um pontinho a mais para poder comunicar. O cérebro, a cabeça do ser humano, o cérebro do ser humano é a fonte, onde Deus chega para falar com a humanidade na Terra. É através da nossa mente. Então há diálogo, há raciocínio, há ou não há? Então aí está a diferença. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Semelhança de Deus. Podemos então interagir, decidir as coisas, né? Nós somos seres racionais, enquanto que os animais não chega a esse ponto. Eles têm o estilo dele, o instinto dele, né? Deus fez cada um de um jeito diferente e tem seu valor e tudo mais. Mas o ser humano agora tem a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Que maravilha, não é isso? Então eu prefiro esta teoria. E por fim, na semana da criação, Deus no 7º dia, Ele descansou. O que mais? Abençoou. Abençoou e santificou. E o que mais? Santificou. Colocou 3 ingredientes ali. Descansou, abençoou e santificou esse dia. E até hoje, qual é o dia da semana que você encontra na Bíblia por nome? Sábado. É o sábado, com frequência. O sábado. Outro, primeiro dia, segundo dia. Mas quando chegou no 7º dia, Deus deu o nome. Deu nome. O sábado, né? Que maravilhoso. Então, como agora fica a sua genealogia? Você que é criacionista. Ó, meu avô se chamava tal, meu bisavô, depois trocando para trás aí, e você chega até onde? Passa por Noé, né? Passa por Noé, a sua família, aí depois os pais de Noé, os avós de Noé, vai chegando, até chegar onde? Adão e Eva. Até chegar em Deus. Adão e Eva, depois chega em Deus. Então, esta linha que a Bíblia me apresenta, para mim é muito mais valorizada e de mais sentido, pleno sentido. Então, nós sabendo que temos um Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, isto nos conforta e dá sentido à nossa vida. Muito interessante. Aqui está Colossenses capítulo 16. Vamos ler comigo? Pois nele, Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Olha bem, está na mão dele, ele criou todas as coisas. E você não surpreende não, hein? Que talvez até nos seus dias, a gente não sabe, mas pelo que vai andando as coisas, quem sabe Jesus aparece daqui a pouco para a gente. Amém. E só basta a gente estar preparados para recebê-lo, não é verdade? Então nós temos o livre-arbítrio para escolher, junto com Deus, unido a Deus, igual a vida eterna. Separados de Deus, igual a morte eterna. Então Apocalipse 14, verso 7 menciona ali que veio um anjo, né? E um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que habitam, né? Todo que habita no céu, todos que habitam na terra. E aí no céu, na terra e no ar. E aí dizendo: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o evangelho eterno. E no evangelho eterno começa falando: adorai. Adorai aquele que fez os céus. Quem é ele? Quem é esse aquele? O nosso Deus Pai. Mas aonde é que você pega isso? Onde você vê que Deus na Bíblia? Onde é que está escrito que Deus então é o Criador de todas as coisas? Gênesis 1 já diz no princípio. Em Gênesis 1 já diz, nos 10 mandamentos que Deus escreveu com a mão dele, no 4º mandamento ele falou que foi ele que fez, o céu e a terra, o mar, todas as coisas ele fez. Então aí está, né, o apelo para nós sobre esse tema. Você aceita que é um Deus Criador?
que criou todas as coisas, inclusive o ser humano? Ou você prefere ficar lá com aquela possível até a teoria que saiu do nada e foi crescendo um pouquinho, milhares de eras, milhares de anos, etc. Será que tem fundamento? Então, eu acredito que Deus é o nosso Criador e aí nosso Redentor também, como disse a irmã, mas não é o tema de hoje. Você deseja ser um verdadeiro adorador desse Deus e viver para sempre com Ele? Ou você ainda vê a esperança de alguma coisa nesse mundo sem esse Deus? Não tem, não existe. Portanto, que Deus abençoe cada um de nós. E esse é o tema que nós estamos apresentando já nesse período da Semana do Criacionismo, apresentando isso aqui. Pois bem, agora nós seguimos então com o tema que é esse aí que está no seu livrinho, tá bom? Agora sim. Então aqui, as verdades do santuário. E nós vimos aí no livrinho que as doutrinas da Bíblia todas estão conectadas, tem conexão com o santuário. Está bem assim? Todas têm conexão, estão intimamente conectadas. E aí começa falando sobre a perpetuidade da lei de Deus. E aqui então fala do Apocalipse capítulo 11, verso 19. O que fala ali? Vamos ler comigo? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes salaricadas. Então aqui menciona que o santuário está no céu, o santuário de Deus foi aberto, né? E foi vista lá o que? A arca da aliança. Porque Moisés construiu o santuário, e o santuário que ele construiu foi conforme o modelo que já existia antes. E aonde estava o modelo? O modelo estava no céu. Então Moisés construiu o santuário conforme o modelo, e tudo que tinha no santuário da terra foi conforme o modelo do santuário celeste. E então agora no Apocalipse faz menção de que João viu o santuário de Deus que está no céu, e lá então ele viu a arca da aliança. Então aquela arca da aliança é o que? É a arca da aliança seria, no caso, os mandamentos de Deus que estavam escritos ali. Então, se a original tinha algumas coisas escritas, na terrestre Deus escreveu igualzinho. Sim, é uma cópia. É uma cópia. E aí então vem a lei de Deus estando aqui no lugar santíssimo do santuário, né? Então tinha esse móvel aqui, tinha duas imagens, dois anjos, né? Querubins, sobre o propiciatório, e aqueles anjos representavam a proteção de Deus, né, no lugar santíssimo, ali protegendo o trono de Deus. Tinha essa representação, e dali saía, quando o sumo sacerdote fazia o trabalho da expiação, né, no dia da expiação, e dali saía uma fumaça da aprovação de Deus, no chamado lugar santíssimo. Então, aí vem então a pergunta que tem aqui no livrinho, você pode ver aí, né? Então, o que João viu quando o santuário celestial se abriu, ou foi aberto? A resposta aí você já deu, né? Ele viu o quê? A arca da aliança, né? Então, dentro da arca da aliança, no santuário celestial, estão os 10 mandamentos, uma cópia da lei de Deus que está lá no céu. Então, se alguém quiser mudar o mandamento da lei de Deus, tem como? Não. Tem como? Já mudaram, né? Já mudaram. Mas para mudar, para ser aceito em todo o universo, alguém teria que subir ao céu, passar pelos anjos de Deus, tirar Deus do trono, chegar lá no céu, tirar Deus do trono dele, e com um martelo, uma coisa bem forte, quebrar a lei de Deus, tirar fora. Aí pode mudar a lei de Deus. Alguém consegue fazer isso? Nem o Satanás conseguiu.
Ninguém consegue fazer isso. A lei de Deus, então, é uma lei permanente, a lei eterna, né? E a lei de Deus na terra foi escrita pelo dedo de Deus. Deuteronômio 10, 4 e 5. Vocês querem ler comigo? Vamos juntos? Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escrita, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Quem falou isso? Moisés. Então Moisés seguiu a orientação de Deus exatamente como Deus havia falado, né? Agora, qual é o quarto mandamento dessa lei? Então, essa lei tem os mandamentos. Sim. Qual é o quarto mandamento dessa lei? Lembra de Todos sabem já decora? Vamos falar juntos? Lembra-te no dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás para toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia o que ele fez? Descansou, abençoou, santificou. Olha só, se Deus falasse assim, antes de eu dizer isto, quantos dias da semana nós temos para trabalhar? Hoje, não lá da. A Bíblia fala, os 10 mandamentos falam que em 6 dias trabalharás. E hoje, quantos dias o ser humano tem para trabalhar? Em 10. O ser humano tem, na verdade, trabalha 6 dias. Eu tenho 6 dias para trabalhar hoje, não tem? Ele não trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado até 2 horas, meio-dia, por aí? Sim. Não é isso? Então o ser humano tem os 6 dias para trabalhar. Só que aí o ser humano inverteu a ordem. Deus falou que era para parar no sábado. O ser humano para no domingo. Aí alguns dizem, para Deus qualquer coisa serve, não tem problema não. Será que tem problema? Claro. Se Deus, eu gosto muito de Noé, sabe? A Bíblia fala assim, e Noé fez tudo como o Senhor ordenara. Então, aí se alguém fala para mim, mas escuta, qualquer coisa serve. Aí eu digo assim, Deus não falou para Eva, lá no jardim do Éden, ô Eva, escuta bem, e Adão, vocês dois, se comer do fruto proibido, certamente, olha só, porque só uma maçãzinha ou a fruta, não sabemos o nome, né? Mas só por causa dessa fruta nós vai morrer? É um teste de obediência. Teste de obediência. Teste, ponto de prova. Você sabia? Ponto de prova. Deus quer saber, porque é muito fácil assim dizer, eu sou de Jesus, tudo é tudo de Jesus. Cadê? Mostra o que você é de Jesus. O que você é de Jesus? O que você faz para Deus? O que Ele pede de você? Não pede nada não. Não pede? A Bíblia não fala nada não? A Bíblia dá privilégios para nós. Deus dá privilégio, mas dá também o que, irmão Flores? Dá responsabilidade. Para Adão, Deus deu responsabilidade. Adão, aqui ó, esse é o caminho. Você vai mostrar se você me ama ou não. Agora, para nós hoje, para Abraão, Deus falou, Abraão, vai lá no monte e ofereça quê? O quê? Seu filho. Seu filho, olha que pedido. Agora, Jesus Cristo, o Pai, em concílio com o Filho, decidiu o quê? Que o Filho entregasse a sua própria vida. O Filho também se entregou a sua própria vida. Ele entregou a sua vida e depois ele teve de volta. Mas Deus pede para nós o que hoje? A Bíblia fala muitas coisas. Nós vimos aqui nesse curso quantas coisas. Aguardem nos mandamentos, aguardem no sábado. O que mais? Devolução do dízimo. Nossa, devolução do dízimo.
Alguém um dia reclamou, falou assim, soube do dízimo e foi lá pro líder da igreja e falou assim: irmão, eu quero saber uma coisa de você. O que foi? É verdade que para ser adventista tem que devolver o dízimo? É verdade isso? Aí o membro lá falou assim, o líder falou assim: é verdade, mas não é só isso não, tem mais. Tem mais? Tem, o que mais? Você precisa devolver ofertas também, gratidão a Deus, tem que devolver oferta. É mesmo? Mas não é só isso não, tem mais. Tem mais. Você precisa falar do evangelho que você sabe para outros também, pregar o evangelho para as pessoas. É mesmo? Tem isso também? Tem, mas tem mais. O que tem mais? Aí ele falou mais algumas coisas e finalmente ele disse: você precisa entregar sua vida 100% para Jesus Cristo. Ele precisa morar em seu coração e você cada dia precisa entregar para Ele o seu coração. Isso é verdade. Aí ele parou, pensou bem e falou assim: você sabia que é isso que eu estou precisando mesmo? É isso que eu estou precisando na minha vida, para dar sentido. Eu preciso fazer isto, obedecer e entregar sobretudo o meu coração a Ele. Isso é que eu preciso. Não é maravilhoso que Deus dá privilégios e também pede, demonstra que você é meu ou não é meu, pertence a mim. Seria a mesma coisa, eu já falei e repito, né? Imagina um casal e de repente Jarbas, sua esposa chega no momento à noite com uma dor tremenda lá na madrugada, precisa ir para o hospital, precisa ir na farmácia comprar um remédio para mim. E já pensou se você chegasse e falasse assim: eu estou com muito sono, deixa para amanhã cedo. No outro dia complicaria a vida, né? Eu acho que se eu fizesse isso com minha esposa, qualquer irmão Flores, daria certo isso, irmão Flores? Falando nisso, um dia eu estava visitando meu filho, ele morava em Minas, e nós chegamos lá e na estrada nós almoçamos, e minha esposa na madrugada levantou e eu estava num sono profundo. De repente, Pensei que era atrás de mim. aí eu dormindo, aí depois outra vez, mais outra vez, e aí eu comecei a acordar, isso não é normal não, alguma coisa estranha. Aí eu olhei do lado, minha esposa não estava dormindo. Aí eu levantei rápido. Quando cheguei no banheiro, ela estava branquinha, passando mal, não conseguia sair do banheiro e passando muito mal. Aí chamei meu filho rapidamente e ela quase desmaiando, conseguimos colocar no carro, levamos para o hospital, entrou no soro e foi tudo em função de alguma coisa que ela comeu e não fez bem para ela. Nossa. Tivemos que socorrer imediatamente, correndo. Irmãos, a gente vai rápido, porque quem ama ajuda o outro como se fosse assim mesmo, para salvar, para estar bem. E agora você imagina com Deus, vamos imaginar com Deus. Será que Deus não faz o mesmo conosco? Será que Deus fica satisfeito? Eu sou de Deus, mas não estou nem aí para as coisas dele, não estou nem aí para a igreja dele, não estou nem aí para o caminho que ele quer que eu siga. Será que isso é bom, meus irmãos? Não é bom? Salvação não é obediência, salvação é relacionamento, igual casamento. Exatamente. É relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com o meu cônjuge, que eu amo a pessoa, eu vou fazer o melhor por ela. Não é por obrigação não, o melhor porque eu amo a pessoa. E agora com Deus, quanto mais eu conheço esse Deus maravilhoso, a gente tem mais vontade de fazer as coisas por ele, para Ele. Não é assim? Não é isso verdade? É verdade. Então, meus queridos, aqui, alguns dizem que a lei foi abolida. A lei de Deus é tão eterna quanto o próprio Deus. No Novo Testamento, você já foi no Novo Testamento? Já checou lá? Mateus 5, 17. Jesus falou que é mais fácil passar o céu e a terra do que sair um tio da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, não sai nada, o céu não passou, a terra não passou, a lei não passa, ele não veio destruir a lei. Então nós vemos muitos outros textos. Jesus falou: você me ama se você guarda os mandamentos, aquele que me ama guarda os mandamentos. São João 14, 21, eu amo esse texto, nossa, sempre eu falo dele, porque ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos
e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu virei e me manifestarei a ele. Nossa! Então, É verdade. vocês estão entendendo? Parece que isso aqui, pastor, isso aqui eu não preciso mais ouvir isso. E realmente, irmãos, cada dia a palavra de Deus, quando chega num coração, se ela não transforma, ela fere. Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é o quê? É uma espada de quantos gumes? 2. Por que a Bíblia é uma espada de 2 gumes? Porque de um lado corta e do outro lado mata. Vamos dizer assim abertamente, por quê? De um lado salva. O coração entra no coração e transforma aquele coração, traz felicidade. Mas os que rejeitam, aí então ela condena. É verdade. Vocês estão entendendo? Condena. Então a Bíblia fala muito sobre isto, né? A importância dos mandamentos de Deus. E ali eu já falei sobre esse texto aqui. Agora, uma outra doutrina que traz aqui no nosso tema, que está conectada também com o santuário, é a doutrina de quê? Do ministério O celestial. mistério de Cristo no santuário celestial. Então Jesus Cristo está no lugar santíssimo, né? Ele já passou pelo lugar santo, já foi para o Santíssimo em 1844, nós já estudamos isso aqui. E ele então está lá como nosso juiz e advogado. Ele também continua como advogado, ou seja, ele continua intercedendo por nós e também julgando o caso daqueles que já morreram, né? E vai chegar um momento que, segundo o registro sagrado, diz que o momento que começa na vida do cristão, e começou em 1844, dos vivos. E começou pela vida dos vivos e vai até quando? Até que aquele que está vivo e justo, que é justo, ele está vivo ainda, continua vivendo, que então o momento ou ele morre ou a porta da graça se fecha. Aí encerra o julgamento dele. E quando Jesus voltar, tudo já vai estar acertado, não vai ter novidade mais. Vai ter novidade? Não. Deixa eu me acerto com o homem lá naquele dia. Alguns já falam assim, já vi gente falando assim, acerta hoje, é melhor, porque aí a vida fica, quando Jesus voltar, fica tudo acertado, fica tranquila para quem fez o acerto com Deus, né? Então, o ministério de Cristo no santuário celestial, ele então está, segundo o livro de Hebreus, fazendo expiação pelos nossos pecados. Depois fala também aqui uma outra mensagem que é conectada ao santuário, é a mensagem da volta de Jesus. Falando da volta de Jesus, você crê que Jesus vai voltar? Sim. Olha, você crê? Eu queria dizer que ele vai vir hoje ou amanhã, não. Eu tenho a impressão que ele vai voltar logo. Muitos não creem, é natural. Eu creio que Jesus vai voltar. E ele mesmo falou. No livro de São João, capítulo 14, verso 1 até o 3, o que ele fala? Ele fala, o texto, deixa eu ver se não está aqui, mas ele fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Ele falou, vou preparar lugar e voltarei. Vos levarei para mim mesmo. Para quê? Onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Amém. Então é uma mensagem maravilhosa. Jesus então está no meio de sua igreja hoje, né? Mas ele está também no trono celestial, que ele é onipresente, e ele está intercedendo por nós, e em breve ele vai voltar. Você já pensou, será que o mundo vai melhorar? Nosso mundo só tem uma solução para melhora. Jesus já falou, olha, vai piorando. E outra coisa, não brinca não, porque veio uma praga aí recentemente e atingiu o mundo inteiro. Quem ficou fora? Quem não perdeu amigo ou parente? Talvez alguém não perdeu, eu perdi. Muitas. Meu Deus, então, queridos. E quem pegou viu a morte de perto. E quem pegou, eu na verdade peguei no 2021, em janeiro, dia 5 de janeiro, 6 de janeiro, numa sexta-feira, eu
veio, mas aquele período já estava fraco. Meu irmão pegou no período do auge da pandemia e ele quase foi pro brejo, quase foi embora. Como diz a expressão popular, quase foi embora. Passou perto. Então, é assim o nosso mundo. Quem tem garantia de quê? Então, o que Deus fala? Se firma em Cristo, se firma na palavra, obedeça, siga, vai de coração, e em breve nós estaremos saindo daqui para nunca mais ver sofrimento. Amém. Então esta é a nossa esperança, é a esperança que a Bíblia nos deixa. Mas também existe uma outra doutrina que está conectada com o santuário, que trata-se da imortalidade da alma. Não vou entrar em detalhes aqui por causa do tempo, mas a Bíblia Sagrada fala que havia lá juízo. Pessoas se não seguissem a Deus, se não obedecessem, tinha consequência, eram julgadas. E aqui também a Bíblia fala sobre a pessoa que morre. Vocês têm dúvida para onde vão os mortos? Não. Se alguém perguntasse para você, para onde vai a pessoa que morre? Vai dormir. Vai, a alma separa do corpo? Não. A alma é boa e o corpo é mau? Não. A alma vai para um lado, o corpo vai para o outro, o espírito vai para o outro. Não. E assim três partes também? Não. O que é? O ser humano é um ser total, integral. E aí a pessoa que peca, a alma que pecar, esta morrerá. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está dividindo o ser humano em quantas partes? 3. Em 3 partes, né? Quais são elas? Espírito, alma e corpo, né? Então aqui divide o ser humano em 3 partes: espírito, alma e corpo. Se você vai para Mateus agora, Mateus capítulo 10, verso 28, se eu não me engano. Vamos lá? Vamos chegar lá? Olha aqui fala assim: não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E agora? Esse texto menciona 2 partes do ser humano: alma e corpo. O ser humano tem então 2 partes, são divididas. Uma parte, porque a teoria de Platão é esta, que o ser humano tem alma e corpo e alma. E aí o corpo, quando morre, vai para o pó, ele desaparece porque o corpo é mau. A alma é boa, então ela é imortal. Mas o texto bíblico aqui diz que tanto o corpo como a alma, todo ser pode perecer no inferno. Não é verdade? Está escrito aqui nesse texto. Mas existe um outro texto também, no livro de Mateus também, 22, verso 36. Aqui diz: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então nesse texto já acrescenta mais um ingrediente. O ser humano tem, aqui fala, coração, corpo, alma e entendimento. 4 partes. 4 partes. Em Deuteronômio capítulo 6, você pode chegar lá também, você vai encontrar aqui novamente o ser humano tendo divisões. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Está aqui, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então aqui destaca coração, alma e força. O ser humano é dividido em várias partes? 6 verso 5. Na verdade, o que está dizendo aqui? O ser humano, segundo a Bíblia Sagrada, é dividido em 2 partes. Quando Deus criou o ser humano, em Gênesis capítulo 2, verso 7, olha aqui
como é que é o ser humano. Gênesis capítulo 2, verso 7, e o texto diz assim, vou ler aqui na minha tradução. Verso 7: Então formou Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o ser humano é composto de duas partes, né? Pó mais fôlego. Aí se tornou alma vivente. Para existir alma vivente, precisa dessas duas partes estarem juntas. Quais são as duas partes? O fôlego mais o pó. E só Deus que consegue fazer essa junção. Tenta você fazer isso e ver se dá certo. Vai lá no quintal da sua casa, monta lá um boneco, depois de barro, e depois sopra na narina daquele boneco, vê se sai alguma coisa. Não, o fôlego de vida, esse fôlego pertence a Deus. Então, irmã, aqui está o ponto. O ser humano é um ser integral. No momento em que sai o fôlego, ele vai para o pó. Vai para o pó, como ele veio do pó. Está certo? Agora, o que vai sobrar do ser humano para o dia da ressurreição? Jesus vai voltar. E como ele vai trazer do pó alguma coisa que não existe mais? É uma boa pergunta, não é? Difícil é a resposta, não? Mas como ele vai trazer? Uma coisa nós sabemos, é que todos estarão registrados, todo ser humano está registrado o nome no registro de Deus. E a Bíblia fala que a ressurreição é do pó. Então, se Deus vai ressuscitar do pó, então se existisse uma alma voando por aí, como é que o texto bíblico fala? Ela está viva. E aí a Bíblia fala que vem do pó, não tem nada vivo. Deus consegue trazer isto. É um milagre. Assim como houve o milagre da criação, porque pegou um pó e pegou o fôlego e soprou, é um milagre, porque se não fosse milagre você faria o mesmo e dava certo. Concorda comigo? Então, esse milagre Deus vai fazer acontecer novamente, trazer alguém que já existe. E a Bíblia fala que nós não perderemos nada do que nós temos. Nós só vamos ganhar. Nós vamos ganhar saúde, nós vamos ganhar a vida transformada, incorruptível. Isso nós vamos ganhar. Para você isso é bom? Maravilhoso. Para você isso é bom? Para mim vai ser maravilhoso. Então aqui está, irmãos. Se você acha que nesta vida tudo está garantido e você já está com o seu ninho bem arrumado e ele vai permanecer eternamente, é uma baita ilusão. É verdade. Você concorda comigo? É uma baita ilusão. Porque espera só um pouquinho. Eu já até falei essa semana com meus filhos, com o meu pessoal no carro. Eu falei, que coisa, parece que a vida está garantida para todos nós, parece que está tudo confortável. E eu, por exemplo, quando eu me casei, morava a 5 minutos da casa da minha sogra. Minhas crianças, meus filhos eram pequenininhos, ia para lá brincar e tudo mais. Meu sogro sentava na sala, bater papo, era um nordestino cheio de conversa, boa, sabe, uma pessoa muito bacana para conversar. Mas aí eu falei para meus filhos, cadê o nosso ninho seguro? Meu sogro já está debaixo da terra há muito tempo, minha sogra está debaixo da terra também, morreu, cunhados alguns morreram, e vou para aquela terra lá, não tenho mais, tem algum parente lá, mas não tá, aquelas raízes fortes acabaram. Aí eu vou para onde? 35 anos trabalhando, cada período num lugar, no outro lugar, num lugar. Então eu tenho em São Paulo alguma coisa, ela posso ir. É uma raiz segura, não é segura? Não é segura. Aqui somos passageiros também, temos bons amigos aqui, excelente, a igreja é maravilhosa e tal, a gente gosta muito, mas é passageiro. É passageiro, tudo é passageiro. Tudo passageiro. Meu pai, eu ia para casa do meu pai, que gostoso, que legal, no sítio lá. Nossa, tinha tudo no sítio, bacana. Tá? Vou para lá, só tem mato lá e não tem ninguém cuidando da coisa tudo, não tem parentes lá, não faz sentido mais nenhum. Aonde está o meu lugar? O meu lugar está aos pés de Cristo. É a única coisa.
É a única coisa. Se alguém pensa diferente, dê tempo ao tempo, você vai ver que não tem chance nessa terra. Tudo é passageiro. Por isso Jesus disse: se firme aí, comigo, porque comigo você vai bem. Amém. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Muito bem. Tem uma outra doutrina que aqui fala também sobre que está ligada ao santuário. Qual é a doutrina? Qual é a outra doutrina que está ligada ao santuário? O dom profético. O dom profético. E esse dom profético, o livro de Joel 2:28 fala sobre isso, que haveria o dom profético nos últimos dias, dom de profecia. E a igreja adventista, nós já falamos sobre esse assunto, entende que Deus chamou uma pessoa por nome de Ellen White e capacitou com o dom profético, e hoje nós temos mais de 50 livros só no português, só em português, e são livros que dão como se fossem comentários bíblicos para entender melhor a Bíblia Sagrada. Queridos, eu termino aqui fazendo então um apelo. No livro de Crônicas, 2 Crônicas 20:20 fala: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Credes em seus profetas e prosperareis. Então, eu quero ver vocês no céu. Amém. Amém. Amém? Amém. Vamos sonhar mais com o céu e falar para as pessoas sobre essa beleza do Evangelho, né? Vamos fazer isso? É o seu desejo? Que Deus abençoe. Terminamos aqui. Vamos fazer uma oração para terminar? Alguém quer fazer uma oração que está presente conosco? Eu convido para vir à frente. Santo e amado Pai, glorioso Deus, em primeiro lugar nós queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui aprendendo da Tua Palavra. Amém. Tua Palavra é paz, Tua Palavra é luz, Tua Palavra é vida para os nossos corações. Amém. E nós também pedimos que ao chegar em casa, que ao irmos para casa, nós possamos ter a Tua presença constantemente conosco, nos protegendo. Que possamos estar aqui na próxima terça-feira. Em nome de Jesus te pedimos agradecidos. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Até a próxima.